Boa noite novamente, irmãos. Como a gente conversou semana passada, a gente está falando sobre o livro de Filemon. Eu queria que a gente lembrasse um pouquinho do contexto que a carta foi escrita, né? O que estava se passando ali naquele tempo ali, no contexto onde a carta foi escrita. Então, a gente lembrar quem era Filemon. Filemon era um senhor de escravos. Lembram disso, né? Filemon era um senhor de escravos, um homem bem-sucedido que vivia ali na Ásia Menor, né? Onésimo era um dos seus escravos, né? Ele era um senhor de escravo e Onésimo era um dos seus escravos. Os irmãos lembram o que aconteceu? Algum dos irmãos lembra o que aconteceu? O que Onésimo fez? Possivelmente, o que Onésimo fez? Roubou e fugiu, isso aí. Bem sucinto assim. E qual era a consequência para um escravo que era fujão e que depois era recapturado? Podia chegar até a morte, né? O seu senhor tinha o direito sobre a vida daquele escravo. Lembrando onde Paulo estava preso em Roma, né? Junto com Epáfras naquela prisão. Epáfras, para os irmãos lembrarem, é colaborador de Paulo no ministério, e essa igreja onde Filemon se reunia aqui é uma igreja na região de Colossos, né? E provavelmente Epáfras foi líder dessa igreja por um tempo, tá? Como Epáfras veio, né? Provavelmente sabia qual tinha sido a atitude de Onésimo para com o seu senhor, e como a gente falou semana passada, o assunto veio à tona, né? Onésimo foi convertido pela pregação de Paulo e começou a ajudar Paulo no seu ministério ali com o povo gentil. E como eu disse, a situação veio à tona, voltou à tona, né? O que a gente faz agora, né? Ele é nosso irmão em Cristo agora, né? Ele se converteu ao Evangelho, mas ele tem uma dívida com o seu senhor Filemon, né? E o que a gente faz? A gente manda ele de volta para Filemon, a gente mantém ele aqui porque ele é um colaborador muito bom, ele tem ajudado, tem sido fiel, tem sido piedoso. Filemon era reconhecido por quê? Os irmãos lembram que a gente leu nos primeiros 7 versículos? Por que Filemon era reconhecido? Quais eram as características de Filemon? 2 características. Uma referente a quem ele era, ou ao modo de agir dele, da forma que ele pensava, e outra aquilo que ele fazia em virtude disso. Os irmãos lembram? Fé. Filemon era reconhecido por sua fé, por uma fé no Senhor Jesus, só que não era uma fé que ficava apenas no conceito de fé ou naquilo que ele falava, mas era uma fé que era expressa claramente através das atitudes dele. E a atitude mais marcante que a gente vê na vida de Filemon, e Paulo fala aqui, era o amor que ele tinha para com todos os santos, para com todas as pessoas. Ele reanimava o coração dos santos, é isso que termina o versículo 7 dizendo, né, que Paulo reanimava o coração dos santos. E a gente vai chegar no ponto da carta onde a gente vai conversar hoje. Então, pensando um pouquinho nesse contexto, eu queria que os irmãos tentassem imaginar a história, né? Tentassem voltar 2000 anos atrás e tentassem imaginar a história. Pensa que você é Filemon, você é um senhor bem-sucedido, que tem vários escravos, né? E um desses seus escravos te rouba, e de repente Paulo, que foi o cara que pregou o evangelho para você, te manda ele de volta e manda uma carta junto pedindo algumas coisas. Eu queria que você imaginasse por um tempinho aí. O que passaria na sua cabeça? Não é para falar, tá? Só imagina. Dá para imaginar que Filemon, ou se a gente se colocasse no lugar de Filemon, eu acho que eu ia querer dar uns tapas no Onésimo, né? Desculpe a palavra, mas pensando na nossa humanidade, possivelmente essa seria a atitude mais natural que todos nós faríamos. A gente ia querer ser ressarcido pela dívida que Onésimo teve com a gente ia querer que ele tivesse a punição que cabia a ele pela época, provavelmente. Eu queria que os irmãos lessem do versículo 8 até o versículo 25. É um trecho longo, tá, irmãos? Mas ele é bem direto, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trecho, tá? E a gente vai ver, e eu queria que os irmãos pensassem nisso, porque Paulo termina com o versículo 7 dizendo que Filemon era reconhecido por sua fé e por seu amor. Mas possivelmente, irmãos, ele teria que passar por uma prova, né, por um teste de fogo, para ver se realmente ele era esse cristão que realmente amava o próximo, que tinha essa fé, que reconhecia que era piedoso. Eu vou ler na minha versão, tá? Eu estou com a NVI, mas os irmãos podem acompanhar aí, tá? Tenta, enquanto vocês estão ouvindo,
né, tentar imaginar um pouquinho o que está se passando lá. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me meu aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Gostaria de orar, irmãos. Obrigado, Pai, por esse trecho da Tua palavra que a gente leu. Obrigado porque a gente pode abrir a Tua palavra e a gente pode extrair dela as verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Que o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, a gente esteja atento para ouvir aquilo que o Senhor quer que a gente escute nessa noite, para que a gente aprenda do Senhor e isso continue transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter, Pai. Como semana passada, que não seja as minhas falhas, que não seja a minha deficiência que atrapalhe cada um dos meus irmãos que o Senhor colocou aqui nessa noite, de ouvir a Tua palavra e de ser desafiados por ela, Pai. Obrigado, é no nome do Teu Filho Cristo a quem eu oro. Amém. Eu queria que a gente pensasse numa seguinte frase, e eu queria que os irmãos tivessem com isso na cabeça. Demonstração verdadeira de amor requer de cada um de nós renúncia, até mesmo de nossos direitos. Demonstração verdadeira de amor requer de cada um de nós renúncia, inclusive dos nossos direitos. Então a gente vai conversar, como a gente fez semana passada, em cada um dos versículos, para a gente entender o que Paulo estava querendo dizer para Filemão aqui. Então, o versículo 8 ele diz assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Paulo ele poderia chegar para Filemão e falar assim: Filemão, o negócio é o seguinte, é assim que você tem que agir. Né? Eu tenho autoridade como apóstolo e como seu pai na fé para dizer, haja dessa forma. Essa autoridade vinha do próprio Cristo, né? Paulo não tinha autoridade porque ele achava que tinha, mas vinha do próprio Cristo como apóstolo. Ele sabia que aquilo que ele estava pedindo para Filemão era o certo, né? Não é isso que ele fala para mandar que você cumpra o seu dever. Ele sabia que aquilo que ele estava mandando Filemão fazer era a atitude correta para um cristão. Tem uma outra versão que fala, uma outra palavra que fala convém. Acho que os irmãos devem ter essa versão. Paulo sabia que aquilo era uma atitude que convinha com quem Filemão dizia ser, com um cristão. Né? E como a gente viu nos versículos anteriores, Filemão tinha um caráter refinado, né? Um caráter cristão refinado. E aí Paulo podia falar abertamente para ele. Por isso que Paulo usa a pessoalidade, como a gente conversou semana passada também, é uma carta pessoal de Paulo diretamente para Filemão, não é para uma igreja, não é para um grupo de pessoas, é uma carta que Paulo endereçou diretamente a Filemão. Versículo 9 ele fala, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Aí ele vai continuar. É o mesmo amor
a quem Paulo referiu que Filemão tinha nos versículos anteriores. E aqueles que estavam semana passada ouviram. Era esse mesmo amor a qual Paulo estava agora apelando para que Filemão, de fato, você é alguém que ama a Deus, é alguém que tem fé, e a tua fé é tão prática a ponto que você ama as pessoas, todos os santos, e você reanima o coração deles. Então, é em nome desse amor que eu apelo para você. A generosidade de Filemão é muito evidente nesse pedido, né? Mas por trás do pedido ainda tem Paulo, né, um embaixador velho, né, prisioneiro de Cristo, que torna isso um pouco mais convincente, né? Paulo está apelando para o amor, mas ele ainda é Paulo, ele ainda é quem ele é, né? E ainda assim isso faz com que o pedido dele para Filemão seja mais evidente, mais convincente. O versículo 10 é que ele entra com um pouquinho do assunto principal da carta, que é aquilo que ele está pedindo para Filemão. Então ele fala assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Alguns detalhes que a gente às vezes passa desapercebido ao ler as Escrituras. Ele está chamando Onésimo de filho aqui, né? O que a gente pode entender com isso? Qual era o apreço de Paulo por um escravo que tinha roubado o seu senhor, tinha fugido do seu senhor, tinha fugido das consequências que ele deveria que assumir pelos seus atos? Ele chama ele de filho, né? A gente percebe que Paulo, de fato, de verdade, ele tinha um apreço, ele tinha um amor por Onésimo. É por isso que ele apela para Filemão dessa forma. Versículo 11, irmãos. Ele fala assim: ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. E Paulo aqui está falando da utilidade com perspectiva cristã, com a perspectiva cristã, com a lente de Cristo. Ele não está falando para você, antes ele era inútil, porque ele capinava mal o seu jardim, ou porque ele cuidava mal dos seus animais, ou porque ele cuidava mal das suas casas. Ele não está falando nesse sentido. Ele está falando, antes você era inútil para o Evangelho, para aquilo que você foi chamado para fazer. Naquela época, né, naquela região, os escravos eram conhecidos por ser inconfiáveis. Você não podia confiar naqueles escravos. Acho que a própria atitude de Onésimo, acho que nos mostra isso, né? Ele fugiu, né? Roubou e fugiu. Eles eram inconfiáveis e fiéis. E Paulo cita a situação anterior de Onésimo como alguém que havia sido inútil a Filemão. Mas ele está certo de que agora, por causa do Evangelho, por causa do amor, por causa de Cristo, que agora habita no coração de Onésimo, antes ele era inútil, mas agora ele pode ser útil. E que é engraçado que tem tudo a ver com o nome Onésimo, que o significado de Onésimo, qual que é o significado de Onésimo? Útil. Esse é o significado do nome Onésimo, útil. E a gente tem sido útil para alguém? A gente tem sido útil para o corpo? Eu gosto de fazer as perguntas, como semana passada, para a gente poder pensar um pouquinho na prática da nossa vida, né? Aqui, Paulo está dizendo para Filemão que Onésimo, antes, ele fazia tudo o que você queria que ele fizesse para você. Ele estava ao seu dispor, ele era seu escravo, mas ele era inútil. Agora ele está longe de você, ele fugiu de você, ele está longe de você, mas ele pode ser útil a você. E a gente? A gente tem sido útil? A gente tem sido útil para alguém que está passando uma dificuldade, para alguém que está doente, para alguém que está passando uma dificuldade financeira, para alguém que... São coisas que fazem parte do nosso dia a dia. A gente tem sido útil para o corpo de Cristo? E quando eu falo a gente tem sido útil para o corpo de Cristo, eu levanto a mão dizendo, eu preciso fazer alguma coisa pela igreja? Eu estou dizendo aqui, irmãos, que a gente senta no banco da igreja e a gente espera o pastor, o líder de louvor, o líder dos jovens, o líder das mulheres, o líder de oração, ir na direção dos irmãos e falar assim, eu estou precisando de ajuda. Mas o chamado é para que a gente seja útil e a gente se disponha a servir ao corpo, a servir aos irmãos, de forma útil. Para quê? Para Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Versículos 12 a 14, a gente vai ver um pouquinho dessa devolução de Onésimo por Paulo. Revela que ele cria e confiava que a resposta de Filemão deveria ser amável e de boa vontade. Paulo ele demonstra que ele tinha certeza
de que Filemon ouviria o que ele estava falando e de boa vontade ele tomaria a decisão certa, né? E a gente pode ler juntos os versículos de 12 a 14, que ele diz assim: mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo reflete que sua disposição de sofrer em amor aos outros, podia ser um sofrimento pequeno aos nossos olhos, ele ia ficar sem um colaborador dele, né? Mas Paulo estava disposto a doar aquilo que ele tinha, aquilo que lhe servia, em prol de resolver uma situação e em prol do serviço a outro. E o apreço por Onésimo, mais uma vez, aquele chama de filho, ele fala, como se fosse o meu próprio coração. Recebe Onésimo como se fosse o meu próprio coração. Eu não sei, me parece que é um apreço muito grande que Paulo tem por Onésimo. A ponto dele falar, você está me recebendo, se você receber Onésimo, você está me recebendo, você está recebendo o meu próprio coração com você. Versículo 13, Onésimo havia se tornado um padrão de crente, né? É isso que ele está falando aqui, ele me era útil, ele me ajudava, ele me servia, gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar. E aí, versículo 14, Paulo, mais uma vez, nos dá uma lição, e a gente pode aprender muito com a vida dele, com a sabedoria dele ao falar. Ele poderia simplesmente, como a gente leu anteriormente, falar assim, recebe Onésimo, eu estou mandando você receber Onésimo. Você deve receber Onésimo, te convém receber Onésimo. Mas ele fala o seguinte, o que ele fala no versículo 14? Não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Da mesma forma, ele poderia ficar com Onésimo lá com ele. Onésimo estava trabalhando com ele. Era um servo fiel de Cristo. E Paulo fala assim, eu poderia ficar com ele aqui, mas eu não quero fazer nada sem a tua vontade, sem o teu consentimento. E eu não quero que você faça algo bom, eu não quero que você demonstre algo bom ou alguma bondade simplesmente porque eu estou te falando para fazer, né? Ou porque você está sendo forçado a fazer, ou porque você está sendo instigado a fazer, né? E aí mais algumas perguntas para a gente refletir. Por que a gente faz o bem? Paulo fala para ele, você tem que fazer o bem se o teu coração, por causa de quem você é em Cristo, te mandar fazer, né? E a gente faz por quê? Qual que é o nosso interesse, muitas vezes, em fazer o bem, né? Por que a gente faz o bem? Será que é porque a gente simplesmente entende que a gente deve fazer, porque Cristo habita no nosso coração e nos manda fazer, como crentes no Senhor, ou porque a gente tem algum interesse por trás, né? Muitas vezes a gente tem a opção da escolha certa, como o Filemon ia ter aqui, né? Ele ia ter a opção, né? E agora, o que eu faço? Recebo ele como devo receber ou pago a ele tudo que eu devo pagar para ele, tudo que ele merece? Ele tinha a opção de fazer a escolha certa, a escolha que agrada a Deus. E a gente? E aí a gente pensar do outro lado também, né? A gente pensar do lado contrário da história. Por que a gente, muitas vezes, a gente quer forçar as pessoas a fazer aquilo que a gente acha que é bom? Ou aquilo que a gente acha que a gente deveria fazer? Paulo não está fazendo isso. Paulo sabia o que era bom. Mas ele não está falando para ele assim, você vai fazer o que é bom porque eu estou te falando. E a gente é assim, irmãos. A gente é assim. Eu sou assim. Eu sou assim em casa. Eu sou assim muitas vezes quando a gente está em grupo fazendo algumas coisas. Eu quero que a minha palavra seja a última. Eu quero que as minhas certezas sejam as mais certas. Que eu seja o dono da verdade. A gente tem síndrome do dono da verdade. Eu acho que quem não tem está mentindo. Quem falar que não tem síndrome de dono da verdade está mentindo, porque a gente acha que a nossa percepção sobre as coisas, os nossos conceitos são sempre melhores ou mais ajustados que os outros. E Paulo está fazendo o contrário, ele está falando para Filemon, você sabe quem você tem a palavra de Deus, você tem Cristo no seu coração, você tem que escolher, né, fazer o bem. Simplesmente porque você é cristão, não porque eu estou falando, não porque você vai levar alguma vantagem ou alguma desvantagem,
né? Porque a gente tem que pensar nisso também. Tem o lado da vantagem, mas a gente pode levar alguma desvantagem. Mas é porque você é cristão, por causa de Cristo. É por isso que você tem que fazer o bem. Versículo 15, irmãos. Ele fala assim, 15 e 16 eu vou ler, tá? Ele fala assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristãos. O que a gente consegue perceber aqui? Os irmãos conseguem perceber algum atributo de Deus que Paulo está deixando muito claro aqui, que ele sabe o que ele está expressando com esses versículos? Algum irmão se arrisca? Misericórdia, não. Amor, também não. Também não. Vamos ler de novo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Você acha que Paulo, presciência ou soberania, você acha que Paulo está pensando na soberania de Deus sobre isso? Você acha que Paulo está afirmando aqui, sabe tudo isso que está acontecendo? Essa história toda que está acontecendo, que a gente está conversando aqui? É por causa da soberania de Deus, porque Deus quis que fosse assim. E Deus te tirou ele tirou um tempo de você, o teu escravo, para que mais para frente você tivesse ele para sempre e que ele fosse útil para sempre, né? A gente entender Paulo com a percepção correta acerca da soberania de Deus. A perda era temporária, irmãos, mas o ganho ele teria permanentemente, seria para sempre, né? E aqui, quando ele fala assim, no versículo 16, não mais como escravo, mas acima de escravo. Aqui Paulo não está falando para ele assim: Filemão, quando ele voltar, ele não vai ser mais seu escravo. Ele não está falando isso para Onésimo. Onésimo não vai ser mais seu escravo. Mas ele está falando assim: quando Onésimo voltar para você, você não deve tratá-lo mais como escravo. Acima de tudo, como irmãos em Cristo. Automaticamente, seria difícil de Filemão manter Onésimo como escravo, né, no ofício, né, como escravo, e ter um tratamento como irmão em Cristo, né? Por isso que a Bíblia, em alguns textos, ela trata dessa questão, né, sobre todos somos iguais. A gente não falou isso sobre igreja semana passada, né? A igreja é a reunião dos santos para que a gente possa louvar, para que a gente possa adorar, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa celebrar a ceia. E não tem diferença. Não tem escravo, não tem senhor, não tem rico, não tem pobre, não tem bonito, feio, cheiroso, não tem, né? Todos somos iguais perante o Senhor, resgatados pelo mesmo amor. Independente da posição da qual Onésimo voltaria para Filemão, o mais importante é que eles eram agora, eles já eram irmãos, né? Ele não está falando assim: Filemão, trata Onésimo como seu irmão. Onésimo já é seu irmão. Ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Ele é teu irmão em Cristo. Versículo 18, irmãos. Se ele prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu acho isso muito interessante a gente pensar nisso. Paulo está falando, é tudo no meu nome, né? Se teve algum prejuízo, provavelmente teve o prejuízo financeiro, né? A gente está falando de dinheiro agora, e a gente está pensando Paulo preso, e Paulo, em algumas cartas, dizendo que ele recebia ofertas para ele poder manter o ministério dele, e Paulo está falando, eu imagino, né? Paulo falando assim: eu não tenho dinheiro, mas põe na minha conta, né? Sabe o dinheiro que ele te roubou? Sabe o prejuízo que Onésimo te causou? Eu vou pagar, né? Põe na minha conta. Não cobra dele não, pode cobrar de mim, eu vou pagar. E aí ele fala assim: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Mas aí Paulo dá uma cutucadinha em Filemão, né? Porque ele fala assim: mesmo, apesar de que você me deve a própria vida, né? Mais ou menos assim. Ele está falando assim: você me deve a sua própria vida, mas eu não estou cobrando isso de você. Eu não estou cobrando de você a sua própria vida. Você me deve, né?
o evangelho chegou ao teu coração e você encontrou Cristo e tem uma esperança numa salvação futura, de viver eternamente com Cristo, porque eu me dispus e preguei o evangelho. Paulo não está dizendo que ele é acima de Cristo, tá, irmãos? Mas ele está falando, a minha disposição de servir fez com que o evangelho alcançasse você. Né? A minha disposição de servir, a minha disposição de viver para Deus fez com que o evangelho chegasse até você. Então você me deve a sua própria vida. Mas a tua vida é sua, eu não estou te cobrando ela. Né? E a gente, né? Pensando na gente mesmo, a gente está disposto de colocar tudo em favor de um irmão? A gente está disposto... Eu falei semana passada sobre isso. A gente pensa na questão do dinheiro, não é porque a ideia é ficar falando de dinheiro, irmãos, porque a gente vê o dinheiro sendo muito mal falado hoje em dia nas igrejas. Mas a gente tem que entender que o recurso que a gente tem financeiro e o nosso dinheiro, através do nosso trabalho, claro, é sustento de Deus. É Deus quem provê. Tanto aquele que está operando uma máquina, tanto aquele que está dando uma aula, tanto aquele que está fazendo qualquer coisa, tendo o seu comércio, quanto aquele que não está trabalhando e está num seminário. A fonte para todos nós, crentes, é a mesma. O sustento vem de Deus. O sustento não vem das suas próprias forças. Mas a gente se apega ao dinheiro como se fosse as nossas próprias forças. É meu. Né? Eu trabalhei, eu suei, eu trabalhei o mês inteiro para fazer isso. E a gente está disposto a pagar uma dívida do irmão? É um exemplo bem prático da gente fazer. Às vezes eu sei que o meu irmão está apertado, por exemplo. Tá bem difícil. Eu estou disposto a pegar um pouquinho do meu salário e ir lá e pagar uma dívida do meu irmão, uma conta de água, uma conta de luz. Meu irmão tá devendo no banco. Eu tenho disposição de dar meu dinheiro para ajudar meu irmão? Para a gente pensar, irmãos. Eu não sei. Eu não sei. Pensando por mim mesmo, né? É muito fácil falar, claro, né? A gente pensar nisso, mas são coisas que a gente tem que pensar, né? Faz parte da gente reconhecer quem Deus é, aquilo que Ele fez por cada um de nós, aquilo que Ele fez pelos nossos irmãos também, e a gente viver essa vida comum até nos nossos dinheiros, nos nossos bens, né? Às vezes eu me via antigamente, eu tinha meu carro, às vezes eu ficava pensando em emprestar meu carro ou de levar meu irmão para algum lugar. Olha como a gente é mesquinho com as nossas coisas. E Paulo aqui está dizendo o contrário, né? Paulo está dizendo, você me deve mais do que dinheiro, você me deve a sua vida. Mas eu não vou cobrar isso de você. Antes, eu vou pagar a dívida que meu irmão tem com você. Né? Se você for cobrar, cobra de mim. Eu vou pagar. Muito difícil pensar nisso. Muito difícil. Muito difícil para mim, eu sei que é difícil para os irmãos também. Pensar nisso, porque a gente não consegue ver. Né? A gente nem sabe, como eu disse semana passada, a gente nem sabe que meu irmão está com dificuldade financeira. E aí entra mais uma vez a questão do corpo. Né? A gente está sendo chamado, domingo após domingo, em todas as oportunidades que a gente tem, da gente viver a vida cristã de forma prática. E são essas coisas que fazem a vida cristã de forma prática. Né? A gente orar, sim, claro, a gente orar pelo nosso irmão. Mas a gente precisa dar um passinho a mais. Eu estou falando dinheiro porque dinheiro a gente é apegado mesmo. E a gente tem dificuldade de dar um passinho a mais com o nosso dinheiro. Né? Mas com outras coisas. Né? Com outras coisas, com os talentos que a gente tem. Às vezes eu tenho condição de ensinar o irmão a Bíblia. Às vezes eu tenho condição de ensinar o irmão uma profissão. Às vezes eu tenho condição... diversas coisas. Os irmãos podem pensar na realidade dos irmãos. Né? Todos os irmãos aqui eu sei que têm talentos. E que podem ser usados de alguma forma em favor de outros. Né? Aqui Paulo está falando de dinheiro, mas a gente pode pensar de diversas outras formas. Né? Ele fala, se ele te prejudicou em algo, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Eu não sei se vocês conseguem perceber, né? Isso, né? O tamanho da ação de Paulo aqui. E o desafio para cada um de nós. Né? É como se fosse, pensando agora, como se fosse Paulo coloca a nota promissória dele para Filemão.
Paulo está dando a nota promissória dele para Filemon. Você me deve a sua própria vida. Mas vamos deixar isso de lado, né? Vamos deixar esse assunto de lado. Eu pagarei o que Onésimo te deve. Versículos 20 e 21, irmãos. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais o que lhe peço. Paulo concluiria o seu coração e que Filemon fizesse ainda mais aquilo que ele estava pedindo, né? Isso era o que Paulo achava ali. Eu sei que você vai me obedecer, mas eu sei que você vai fazer mais do que isso, né? E essa atitude, claro, reanimaria o coração de Paulo, e seria mais um coração que Filemon reanimaria na sua caminhada. Os versículos 22 e 25, para terminar, irmãos, a explanação do texto aqui, ele fala: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Eu acho legal que Paulo começa a carta, né? Ele começa a falar com Filemon aqui, e ele fala no versículo 3, a vocês, graça e paz. E ele termina a carta desejando a mesma coisa. A graça esteja com vocês. Saudações de Paulo, que estavam com ele no ministério, e ele termina a carta assim como começou, como eu falei, pensando na graça. Eu queria que a gente pensasse em algumas coisas para a gente mesmo, né? O que a gente pode aprender com essa carta, né? Eu acho que a gente foi bem sucinto nos versículos, e eu acho que ela é muito direta mesmo, ela não tem muito que a gente ficar inventando, é uma carta muito direta. Mas algumas coisas que eu queria que a gente pensasse, e aí são algumas perguntas também, mas algumas coisas que são afirmações para a gente pensar. Se sou cristão e não estou disposto a renunciar nada na minha vida, alguma coisa está errada, né? Se você não tem disposição, e se eu não tenho disposição de renunciar nada, e irmãos, quando a gente fala renunciar, a gente está falando de algo que é nosso, algo que a gente tem, algo que a gente gosta, né? Não é renunciar, eu não gosto de fígado, tem fígado na casa do meu irmão, eu não vou comer fígado, eu deixo o fígado para o irmão. Não é disso que ele está falando, né? Eu amo picanha, mas só dá picanha para um irmão comer. Eu vou renunciar a picanha para o meu irmão. É um exemplo bem simples, mas é disso que ele está falando. E se a gente não está disposto a renunciar nada, e às vezes nessas pequenas coisas a gente consegue perceber um pouquinho de como o nosso coração está, né? Comida, bebida, lazer, minhas próprias vontades. Eu estou disposto a renunciar a minha novela no sábado à noite, eu estou disposto a renunciar ao meu jogo de futebol, do meu time favorito, que vai cair bem no horário do culto, domingo. Eu estou disposto a renunciar ao meu cansaço, né, a minha vontade de descansar, para poder vir na quinta-feira e poder aprender a Bíblia. Eu estou disposto a renunciar o meu cansaço, a minha vontade de descansar, para estar na terça-feira orando junto com os meus irmãos. Eu estou disposto a renunciar a minha cama, a minha casa, para poder participar do corpo, né? Ou outras coisas são mais importantes, né? Estou disposto a renunciar a chacota dos meus amigos, porque eles me chamaram para ir para a festa, e eu falei assim, eu não vou na festa, eu vou na igreja, né? Estou dando exemplo, né? Eu estou disposto a renunciar a chacota do meu melhor amigo, me falando assim, crente, não sei o quê, vai para a igreja, tem festa, não sei o quê. Eu estou disposto a fazer essas coisas? Outra coisa, irmão, quem somos, a nossa posição, ela tem seu lugar certo, né? A nossa posição, e a gente se exaltar pela nossa posição, ela tem o lugar certo. E provavelmente, irmãos, esse lugar não é no contexto da igreja. Você pode ser seu chefe no seu trabalho, você pode ser seu supervisor, seu gerente, quem seja, né? Não trate o seu irmão em Cristo como se você fosse alguma coisa a mais que ele. E Paulo era, ele podia, né? Ele mesmo afirma que ele podia fazer.
quem somos, a nossa posição, ela tem o lugar certo. A gente viu, como eu falei semana passada, o conceito de igreja, né? A reunião dos santos, para que a gente possa fazer todas aquelas coisas que a gente falou, né? E hoje a gente pode confirmar, né, quem somos em Cristo, e a gente vê que realmente não há diferença, né? Ao olhar de Cristo, Deus nos olha através da cruz de Cristo, e não tem diferença, né? Não tem diferença se eu tenho um Mustang ou se eu tenho um Fusca para Cristo. Não tem diferença. Não tem diferença se eu falo bonito ou se eu falo feio. Não tem diferença se eu sei literatura, não sei o quê, ou se eu não sei ler ou escrever. Não são essas coisas que Cristo importa e aquilo que Ele quer de nós como igreja. Nossa demonstração de amor. A gente fala que a gente ama, e a gente ouviu um exemplo de um homem que era conhecido pelo seu amor. E a nossa demonstração de amor precisa parar e sair da nossa boca apenas eu te amo, coraçãozinho, qualquer coisa assim. E ela precisa ir para as nossas decisões diárias. Eu demonstro quando eu amo meu irmão, quando eu faço uma escolha pelo meu irmão. Uma escolha que vai trazer algum benefício para o meu irmão. Decisões diárias. Decisões simples, do dia a dia, né? Nossa prática de vida. Melhor forma da gente demonstrar que a gente ama não é com a nossa boca. Não é. Com certeza não é com a nossa boca. E também não é sentindo, tá? Eu sinto que eu devo amar esse irmão, eu sinto que eu não devo amar meu irmão. Nossa maior demonstração de amor para com o próximo é nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes, onde a gente de verdade, a gente prioriza o irmão acima de nós mesmos. Se a gente quer amar alguém de verdade, a gente precisa estar disposto a renunciar a muita coisa. Precisa estar disposto a renunciar a muita coisa. Inclusive todos os nossos direitos. Não que necessariamente você vai ter que abrir mão dos seus direitos, né? Mas eu merecia isso, né? Meu irmão foi tão ruim comigo, né? Pô, meu irmão está na igreja, a gente está caminhando junto e ele pisou na bola comigo, né? Meu irmão me deve 5 mil reais, sei lá. Me falou que ia pagar a semana que vem e nunca mais pagou, né? Meu irmão me pediu a casa para morar, foi morar na minha casa, nunca me pagou aluguel. Acha que é a casa da mãe Joana. Mas a gente precisa estar disposto a renunciar. Não que necessariamente isso vá acontecer, isso que a gente precisa entender, mas a gente precisa estar com o nosso coração disposto a renunciar todos os nossos direitos em favor do próximo, né? O pedido é que Deus nos capacite, né? Que Deus me capacite, que Deus capacite cada um de vocês, porque eu sei que eu não consigo, né? E me perdoem por isso, porque por meus próprios desejos, por minhas próprias vontades, eu não consigo. Eu quero me amar, eu quero minhas coisas, né? E o pedido é que Deus nos capacite de fato, a gente amar as outras pessoas, né? Como aquele versículo que Jesus deixou, né? Os 2 mandamentos, o resumo dos 2 mandamentos, né? Mais uma vez, a gente já falou isso semana passada também. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Talvez alguns irmãos não estavam aqui. Amar o próximo como a ti mesmo, ele já está afirmando que você se ama, né? Ele não está falando para você assim, você vai agora fazer um projeto para você se amar, então agora eu me amo bastante, agora eu vou amar meu irmãozinho do lado. Não, ele está falando, você já se ama o bastante. A gente se ama mesmo, a gente quer as melhores coisas para a gente corre atrás disso, né? Muito mais do que a gente corre atrás. São exemplos claros, por exemplo, no frio, eu estou precisando de blusa, mas eu compro a blusa para mim, eu sei que tem outros irmãos precisando de blusa, né? Eu poderia comprar a blusa para um outro, né? Eu poderia comprar 2 blusas mais simples e ajudar um irmão, né? São alguns exemplos simples para a gente pensar. Que Deus nos capacite de fato a amarmos uns aos outros, né? E que os irmãos consigam me amar, mesmo com os meus defeitos, que os irmãos olhem para mim através da cruz, que eu olhe para os irmãos através da cruz e a gente, por causa de Cristo, a gente ame um ao outro, né? Ele é o exemplo máximo de renúncia, né? Ele renunciou, ele se fez em forma de homem, né? Deixou a sua glória lá no céu, ao lado do Pai. Colossenses fala isso,
e veio em forma de servo, né? Isaías também, por mim, por você, pelo meu irmão, por todos nós. Que Deus nos ensine a cada dia um amor que é de acordo com o que Ele fala que é amor, de acordo com a Bíblia. Não de acordo com o que o mundo fala, que é sentimento, que é diversas coisas, mas de acordo com o que a Bíblia fala, que é a gente amar ao próximo, assim como Ele nos amou, e isso passe da nosso conceito apenas de amor, mas que vá para a nossa prática de vida, em cada uma das nossas decisões diárias. Desafio para mim, um desafio para os irmãos. Eu queria que a gente orasse mais uma vez, pedindo por isso que a gente compartilhou da palavra de Deus e que a gente não fique inerte em relação a isso, né? A gente não pode ficar na nossa, esperando que isso aconteça por conta própria, que aconteça de forma automática. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Precisa dar um passo, aí precisa dar outro passo, precisa ir na direção do irmão. Meu Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão direta, Pai. Ela é tão clara. Ela, de fato, nos mostra, Pai, escancara o nosso coração, e a gente vê o exemplo dos Teus filhos aqui nas Escrituras, Pai. A gente vê o quanto a gente caminha de forma errada na nossa vida cristã. E pensando no amor ao outro, Pai, a gente de fato está muito longe daquilo que o Senhor deseja que a gente tenha como atitude. Mas eu clamo ao Senhor, Pai, misericórdia, graça do Senhor, para que eu consiga, para que meus irmãos aqui a gente consiga nos amar de verdade. Que esse seja o avivamento que exista nessa igreja, que não seja fogo, que não seja nada, mas que seja uma igreja que ama uns aos outros, Pai. De fato que cada um de nós não se preocupa de verdade, Pai, se teremos algum prejuízo no meio do caminho. Mas a gente sabe que no final de tudo a gente está agradando ao Senhor. É o que o Senhor deseja de cada um de nós. Nos ensina, Pai. É o que eu clamo ao Senhor, é o que eu te peço. E é no nome do Teu Filho Cristo Jesus a quem eu oro, a quem eu agradeço, Pai. Amém.